é um passo muito importante, né? O crescimento da justiça do trabalho, embora ainda não seja suficiente. Nós temos, em relação ao número de habitantes, uma das menores proporções, número de juízes, número de habitantes. Mas é um aumento significativo, porque nós tínhamos 8, né, passamos para 14, isso importa necessariamente numa celeridade processual. Nós vamos ter mais juízes julgando os recursos. A justiça em si, ela não é protecionista. A legislação trabalhista é que ela procura minorar as discrepâncias que existem entre o capital e o trabalho, né, de forma a proteger o trabalhador de forma a assegurar os direitos mínimos que ele tem, né? Então, o que os juízes do trabalho fazem é aplicar a legislação. E a legislação, eu não diria nem que é protecionista, eu diria que ela tenta dar o mínimo de direitos a um trabalhador, né, que se dedica no mínimo 8 horas de trabalho por dia, porque a gente sabe que o máximo é 8, mas que muitas vezes é estendido, né? Ainda se tem algumas culturas que a legislação visa coibir, de que os 3 primeiros meses, por exemplo, de experiência seriam sem carteira assinada, quando na verdade tem que ser com carteira assinada. Então, eu vejo muito que o juiz do trabalho aplica uma legislação que protege o trabalhador na medida que assegura os direitos dele. Eu acredito que no nível de desenvolvimento que nós estamos, a justiça do trabalho é essencial. Eu não conheço o direito do trabalho de todos os países, mas naqueles em que esse direito não existe assim, sendo decidido por uma justiça especializada, com certeza o nível de respeito aos direitos, os sindicatos são fortes de modo a proteger esses trabalhadores. Então, no nível em que hoje é o direito do trabalho no Brasil, eu acho que a justiça do trabalho continua essencial. Se um dia nós evoluirmos a ponto de que o trabalhador tenha todos os seus direitos mínimos respeitados, por certo, isso também mudará. O que se teme muito, o que os juízes temem muito, e nisso eu dou razão a eles, é que o juiz, ele, por concepção da própria magistratura, ele deve ser absolutamente imparcial e independente. A partir do momento em que você precisa, e isso é notório, procurar os políticos, depender dos políticos, seja para acelerar, seja para que a presidente lhe escolha entre 3, e não que o tribunal, por exemplo, escolha entre 3, um dos juízes que ele reputa mais qualificado. A partir do momento em que essa indicação é política, o que os juízes temem é que essa parcialidade, aliás, essa imparcialidade, seja prejudicada. Eu até acredito que isso não ocorra, porque mesmo que o juiz, nós temos, por exemplo, aí o ministro Joaquim Barbosa, que foi escolhido por esse critério, né, mas que é absolutamente independente. Então eu acredito que, mesmo que escolhido por esse critério, o juiz continua independente. Mas o temor, né, da classe é que isso possa ser prejudicado, ou que pessoas que não têm tanto compromisso com a magistratura possam ser escolhidas, mas eu acho que, embora eu também prefira que o próprio judiciário escolha,
né? Eu não vejo que esse temor, na verdade, prejudique a parcialidade, a imparcialidade. Hoje, por exemplo, no Tribunal do Trabalho, nós temos uma enorme dificuldade de compor as varas com os números mínimos que o Conselho Nacional de Justiça exige de servidores. Nós tentamos, nós temos inclusive projetos tramitando no CNJ, né, que ampliam esse quadro para dar suporte ao primeiro grau. Mas, na verdade, não sei se por contenção de despesas, por orçamento sacrificado, ou por critérios que o CNJ entende que nós não devemos crescer tanto, a Justiça está passando nesse momento por dificuldades. Nós temos algumas varas com 6 servidores, né, e outras com 7, quando o mínimo seriam 13. Né? Mas o próprio CNJ lançou ultimamente uma resolução que tenta resolver esse problema, né? De modo que a gente adapte o número de servidores de acordo com a demanda. Como a demanda é maior no primeiro grau, ele compreende, e nós estamos criando um grupo que vai, de acordo com essa resolução, tentar, mesmo com o quadro mínimo, resolver esse problema, distribuir a força de trabalho de acordo com a proporção do número de demandas. Né? No primeiro grau, por ter, vamos dizer assim, 80% da demanda, então os recursos e os servidores seriam distribuídos de acordo com essa proporção. Diminuir a carga de trabalho implica em ter que se contratar mais trabalhadores. Eu, por não ser economista, eu não poderia dizer se isso é o melhor, mas com certeza eu vejo como primeira consequência o número de trabalhadores, de postos de empregos a serem ofertados, né? E, por outro lado, um benefício para a saúde do trabalhador, né, que vai ter mais tempo de lazer para conviver com suas famílias, né? Principalmente no mundo hoje em que nós trabalhamos, a grande maioria trabalha diretamente com computadores, né, que exigem demais do organismo, né, da vista, inclusive. Eu acho que diminuir a carga de horário é salutar também. Não sei se é a solução para aumentar o número de empregos, mas é uma consequência. E isso, realmente, as centrais sindicais, os sindicatos vêm lutando por isso. E a nossa população cresce muito, né? O nível de emprego não cresce tanto, né? E sou a favor, principalmente em razão do tempo em que o trabalhador vai poder usufruir junto com sua família. Que isso também é importante, que um pai, que a mãe de família estejam presentes, né, junto com seus filhos. Né? Mas hoje isso está um pouco assim, no meu modo de ver, né? Eu não sou especialista em psicologia, né? Mas está difícil você acompanhar o crescimento dos seus filhos. Né? Quando você menos percebe, eles já estão grandes. Eu não sei como resolver o problema dos impostos, né? Eu até acho, particularmente, porque também pago, nós pagamos muitos impostos. Né? E não sei como se
se liberar, e até acho que existem vários tipos de benefícios, né? Algumas empresas são adeptas de sistema, por exemplo, como simples ou super simples, em que essa carga de imposto é bem reduzida, né? Então, realmente, não posso te dizer o que fazer nesse caso, se liberar totalmente a contratação direta, o acerto direto entre patrão e empregado com relação ao número de horas, vai resolver esse problema, né? Agora, a hora extraordinária, ela sai mais caro para o empregador e, se for, por exemplo, totalmente liberada, vai fazer com que se use demais desse recurso e se diminua demais o número de empregos, né? Porque você vai fazer com um trabalhador que teria que fazer com 2, por exemplo. Eu acho que a empregada doméstica é uma categoria que culturalmente, né, vem sendo considerada como uma pessoa muito íntima da família e por isso há alguma resistência a essa legislação, porque realmente, é claro que nem sempre é assim, existem exceções em que a empregada também não é bem tratada, né? Mas na grande maioria das famílias, a empregada doméstica se torna realmente uma pessoa do lar mesmo, assim, quase, eu não diria como uma pessoa da família, mas quase como da família. Agora, por outro lado, né, isso faz com que ela seja um dos trabalhadores que mais trabalha. Se você pensar, por exemplo, numa pessoa que se dedica como babá, né? Uma babá, o trabalho que tem uma doméstica, uma babá, ou uma cozinheira que tem que fazer café, almoço e janta. Então, essas pessoas merecem um tratamento pelo menos igual ao dos demais trabalhadores, né? Porque é um trabalho estafante. E agora, ainda não está sendo fácil incutir na mente da população essa realidade, porque no princípio, no Brasil, a empregada nem carteira assinada tinha, né? Mas aos poucos vem evoluindo e eu acredito que muito em breve vai ser regulamentada a legislação, né? Alguns aspectos são bem mais difíceis de controlar, como, por exemplo, intervalos, né? Numa empresa você tem o relógio de ponto, tem o cartão de ponto. Como controlar esse intervalo do empregado doméstica se muitas vezes os próprios patrões passam o dia todo fora, né? Então são peculiaridades que exigem um estudo muito profundo para que sejam ainda regulamentadas. Como eu disse no meu discurso de posse, eu não vejo em que um administrador da justiça possa pensar que não na melhor prestação jurisdicional. Uma prestação jurisdicional rápida, né, que as partes, quando entrem na justiça, não fiquem com aquela impressão que vão esperar 10, 15, 20 anos, né? Então, o meu objetivo é isso. E para isso, nós precisamos de estrutura, né? Nós vamos lutar para que as varas tenham uma estrutura mínima, né, condizente com o esforço que os juízes têm que dedicar, muitas vezes sacrificando feriados, férias, fim de semana, né? Então, nós precisamos melhor equipar as varas, né? Priorizar, isso é uma campanha que não só minha, mas de todo o judiciário, priorizar o primeiro grau, que é quem tem um contato primeiro, mais direto e em maior quantidade
com aquelas pessoas que buscam uma solução de um conflito. Então, a minha principal meta é essa, melhorar as condições para uma prestação jurisdicional célere, né? Motivando servidores, juízes, sem os quais isso não acontece. Hoje nós temos 14 desembargadores, né? Nós temos 38 varas, né? 37 varas, e nós temos algumas varas que, nós temos 2 vagas de juízes que não estão sendo podido, não estamos podendo preencher porque estão pendentes da solução de um processo no Supremo, né? As varas recebem pelo menos 2.000 processos por ano, as varas da capital. Cada vara, né? E as varas da região metropolitana também estão sobrecarregadas. Mas, assim, nós estamos sempre tentando, o tribunal vem, todas as administrações, as que me antecederam e com certeza as que vão me suceder, tentando, vamos dizer assim, distribuir essa força de trabalho de maneira que seja feita uma prestação jurisdicional da melhor forma possível, embora ainda não a ideal. A ideal vai precisar de um trabalho muito maior junto ao CNJ e ao próprio Congresso, para que criem mais cargos, criem mais varas aqui na capital. Nós temos estados como Pernambuco, em que, se eu não me engano, lá são mais de 70 varas, enquanto aqui nós temos na capital 18 varas. Né? E o nosso nível de desenvolvimento econômico é pelo menos semelhante ao de Pernambuco. Então, assim, precisa um trabalho não só do Judiciário, mas também do Congresso, né? Dos nossos deputados e senadores.